Meninos, agora nós vamos iniciar aqui, a gente vai iniciar a nomenclatura, tá? Dos compostos orgânicos, tá? Eu já estava falando com vocês um pouco ali atrás, mas vamos ver aqui. Quando a gente vai dar um nome dos compostos orgânicos, a gente, né, separa esse nome em 3 partes. Bom, nós vamos ter o prefixo, o nome intermediário e o sufixo, tá? O prefixo, gente, ele se refere ao número de carbonos, né, que existentes, tá? O intermediário, ele vai se referir à saturação da cadeia e o sufixo em nome da função, né, que até estava falando com vocês lá. O álcool termina em ol, o ácido termina em oico e por aí vai. Então, vamos lá, em número de carbonos. Quando nos depararmos com o carbono, a gente vai começar com o prefixo met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec. Então, por exemplo, assim, o que a gente, né? Os mais diferentões aí são quais? O met, o et, o próprio but, né? Agora, o pent, o hex, o hept, é como a gente, né, na matemática lá, quando a gente dava o nome de polígonos, né? É parecido. Mas o et, o próprio, o but, né, eles são um pouco diferentes aí. Então, vamos memorizar eles, tá? Então, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. Ah, só vai ter 11 carbonos? Não, vai até quantos quiserem, mas aí depois vocês podem até olhar. Mas geralmente a gente fica mais entre esses aí quando a gente vai dar um nome, tá? Então, por isso que eu deixei essa tabelinha. Então, quando tem um carbono, met. 2 et, 3 popre, 4 but. O nome do meio em relação à saturação, se tem uma simples, uma dupla ou uma tripla, tá? Se eu tenho uma simples, né? Então, são todas saturadas, a cadeia principal. Eu falo que é. Se for uma dupla, eu falo quem. Se eu tiver uma dupla na cadeia. Se eu tiver duas duplas na cadeia, eu falo que é uma dien, tá vendo? De duas, dien. Se eu tiver 3 duplas, trien. Agora, se eu tiver uma tripla na cadeia, eu falo que é uma in. Se eu tiver 2 duplas, diin. Se eu tiver 3 triplas, desculpa. Se eu tiver uma tripla na cadeia, tá, gente? Eu falo in. Se eu tiver 2 triplas, diin. Se eu tiver 3 triplas, triin. E se eu tiver uma dupla, uma tripla, eu falo em, tá? Então, aí, em, né, para dupla e in para tripla. E o sufixo, que é o nome final, é de acordo com a função, tá? Então, os hidrocarbonetos, eles terminam em O. Os álcoois terminam em OL. Aldeído termina em AL. Acetona termina em ONA. Ácido carboxílico termina em oico, né? A amida termina em amida. A amina termina em amina, tá? E por aí vai, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, este aqui, né? Bom, esse composto aqui, a gente tem quantos carbonos? 2. Então, a gente vai ter um et, 2 carbonos. A ligação entre os carbonos é o quê? Simples. Então, a gente vai ter um an, ligação simples entre carbonos. E aqui, qual que é a função orgânica desse composto? É um hidrocarboneto. Então, a gente vai ter o O. Então, esse composto é o etano. A mesma coisa acontece aqui, vamos lá. Aqui, nós vamos ter 3 carbonos. Então, 3, então prop. Ligação entre os carbonos, simples, então vai ser an. E esse composto é o hidrocarboneto, então ele termina em on, então esse aqui vai ser um propano, tá? E a mesma coisa se segue, ó, pro butano, pentano, hexano, heptano, octano, tá? Então esse tem 4 carbonos, 5, 6, 7 e 8, tá?
Agora, vamos ver aqui, né? Continuando, agora a gente vai ver com a insaturação, tá? Aqui todos eram saturados, né? Com ligações simples. Agora, nós vamos ver quando a gente tiver uma ligação, uma dupla. Presta atenção. Olha aqui. Então, aqui, vamos lá. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser um but, né? Agora, eu tenho uma dupla ligação. Então, já não vai ser an mais, vai ser in. Só que eu tenho que mostrar aonde está essa ligação, para eu poder me localizar. Então, a gente tem que numerar os carbonos. E a gente começa a numerar da extremidade mais próxima da insaturação. A insaturação, então, começa a numerar daqui, ó. Então, essa vai ser 1, 2, 3, 4. Então, nosso carbono, né, a nossa insaturação, a gente sempre vai pegar, sempre da insaturação, da menor numeração, tá? A gente começa a numerar sempre mais próximo da insaturação, tá? E o número da saturação sempre vai ser um menor. Então, por exemplo, a saturação, ela tá entre o número 1 e 2. Ah, qual que eu coloco? Eu coloco 1 ou eu coloco 2? Então, sempre vai ser o menor número. Então, vai ser 1. Então, aqui vai ser o but, tá? Aí, a gente coloca um 1. Por que eu coloco 1? Quer dizer que a minha saturação tá no carbono 1, ó. But 1, eno. Então, esse 1 significa que a dupla tá no carbono 1, ó, tá? But 1, eno. A mesma coisa acontece aqui, olha, gente. Então, a gente vai ter 4 carbonos, vai ser but. Mas a nossa insaturação, aí vamos numerar os carbonos, né? Qual a extremidade que eu numero? 1, 2. Se eu não começo a numerar daqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu falo com vocês que eu tenho que numerar da onde que é? Olha, comecei a numerar daqui. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, se eu começo a numerar daqui, a minha saturação recebe a saturação de 2. Se eu começasse a numerar daqui, ia ficar assim. Esse aqui é seu 4. Esse aqui é seu 3. Esse aqui é seu 2. Esse aqui é seu 1. Ia dar no mesmo. Então, ia dar no mesmo. Esse ia ser 1, né? 2. E aqui ia ser 1 e 2. Então, aqui ia ser but, né? 2, n. Depois eu mostro aqui para vocês com mais tranquilidade. Então, vai ser o nosso but. But 2, né? Tá entre o 2 e o 3. Então, vai ser but 2, n. Mostrei onde está a saturação, tá? O que eu tô falando para vocês é o seguinte. Olha, então aqui, por que eu não começo a numerar daqui? 1, 2, se eu começasse a numerar daqui, olha aqui, ó. Aqui ia ser 1, 2, 3, 4, meninos. Se eu começasse a numerar daqui, aí a saturação ia receber o número 3. E a insaturação, ela tem que receber o menor número. Então, eu começo a numerar da extremidade mais próxima. Então, se eu começasse a numerar daqui, minha saturação ia receber o número 1. Então, eu começo a numerar da extremidade mais próxima. Então, eu começo a numerar daqui ou daqui. Então, começando daqui, ela receberia o número 1. Então, comecei daqui. Então, esse aqui é o but 1, 2, 1, eno, que é o mesmo composto desse daqui. Eles só estão escritos aí da forma invertida, tá bom? Agora aqui. Esse aqui, quando tem, tá vendo? Aqui é o próprio propino, tá? Aqui, quando não falou nada, é porque é 1, tá? Olha lá, ó. Próprio 1 ino. Aqui é o but 1 ino, tá? Porque a dupla, a tripla, no caso, ficou no carbono 1. Agora, aqui também, aqui a tripla, ela tá no carbono 2, ó. Então, esse aqui é o but 2 ino. Agora, este aqui, vamos prestar atenção. Esse aqui, ele tem duas duplas, né? Aqui tá lógico que a saturação mais próxima é aqui, ó. Então, começa a numerar dessa forma. Então, como tem duas duplas, a gente vai numerar assim, ó.
Então, nós temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser pente. Aí, ele coloca onde está as insaturações. 1, 2, dieno. Dieno por quê? Tem duas duplas, tá? Então, penta, 1, 2, dieno. Aqui, gente, por que ele colocou um A, tá? Porque se você colocasse o D aqui, né? Ia ficar pente, ia ficar consoante com consoante. Então, a gente acrescenta um Azinho, tá bom? Agora, nessa questão aqui, a gente vai ter uma dupla e uma dupla. Então, como é que a gente acrescentaria? Quais seriam as posições da dupla? Primeiro, vamos ver os carbonos. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é hexa. Quais seriam as posições das duplas? Seria na posição 1, 3 e 5. E quantas duplas a gente teria? 1, 2, 3, trieno, tá? Aí aqui a gente acrescenta um Azinho para não juntar, tá? O X com T. Então, seria hexa 1, 3, 5, trieno, tá bom? Aí, gente, eu vou terminar aqui, que é essa parte da insaturação, e vou começar com a ramificação, tá bom? Até o próximo vídeo.